Vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula de Direitos Humanos. A gente está fazendo umas apresentações de vocês, alunos, estão apresentando, escolheram alguns países para falar dos direitos humanos desses países. E hoje a Giovana, ela, né, vai iniciar, pelo que eu já vi, ela já abriu a câmera aqui, então ela vai ser a primeira a falar. A Ana Clara, que teve um probleminha, ela vai apresentar na próxima aula. Então, hoje eu acho que nós temos 3 apresentações. E assim que a gente finalizar as apresentações, a gente esclarece eventuais dúvidas e aí a gente vai lá para o canal do YouTube da União Evangélica para acompanhar a live da professora Mariana Maranhão, que tem um tema muito interessante, com pessoas muito importantes. Então, são situações muito relevantes que não dá, acho que ela complementa bem esse estudo que a gente faz, né, até na área de vocês também, e essa relevância, né, que essas pessoas têm no cenário internacional. Então, vamos começar com a Giovana. Gente, só antes, Giovana, antes de você começar. Gente, até agora, alguém tem alguma dúvida do que foi falado até aqui? Porque as nossas aulas, as próximas aulas, eu acho que a gente tem mais umas 2 ou 3 semanas, tem até que confirmar aqui, vão ser as apresentações e algumas discussões aí sobre alguns temas que forem surgindo. Esses dias surgiu até a discussão sobre o direito à saúde como direito humano, se era privatização, se não era privatização. Eu acho que são assuntos que a gente tem que falar, esclarecer o que era isso, né, que foi proposto, que não foi para frente, mas o que significa isso no direito. O que vocês forem vendo que envolve algum direito humano e vocês têm alguma dúvida jurídica, aí vocês podem trazer aqui para a aula. Por exemplo, saúde e direitos humanos, traz para a gente poder discutir, para eu poder esclarecer para vocês. A hora é agora, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai fazendo esse esclarecimento, porque na terceira VA, eu vou até ver, porque para mim seriam essas apresentações que vocês estão fazendo. Só que eu não sei se é permitido, se é obrigatório ter uma prova. E aí eu posso fazer lá alguma prova valendo bem menos, porque se for exigência de ter essa prova, a gente põe um valor bem menor e aí a gente aproveita melhor esses momentos de apresentação que vocês estão fazendo aqui, tá? Essa é a minha intenção. Se fosse presencial, seria assim. Eu não sei se a instituição permite que não tenha uma prova inserida. Eu vou ver com a professora Mariana Maranhão, tá bom? Mas vamos lá. Giovana, pode... Você está com a palavra. Boa noite. Eu vou falar sobre o Peru, né? O país que eu tinha ficado responsável na Assembleia da ONU. Aí me falaram que era para vir caracterizada, né? Então eu vim com a touquinha, com essa roupa que é legal. Eu achei mó legal me fantasiar de peruana. Então, ok, vou começar. As organizações de direitos humanos no Peru, elas surgiram no início dos anos 80, né, com a queima das urnas eleitorais no povoado de Cusque, quando o Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso dá início à guerra contra o Estado peruano. Essa situação de violência política que o país começava a viver, né, levou, no primeiro momento, as instituições ligadas à igreja, que elas tomassem uma iniciativa, né, diante dessas denúncias que a própria população estava fazendo, dessas violações aos direitos humanos, né? Então, um exemplo dessas instituições foi a Comissão Episcopal da Ação Social, que é a CEAS, e o Conselho Nacional Evangélico do Peru, que é o CONEP. Então, nesse contexto, né, em que se criaram as organizações de direitos humanos, elas assumiram um desafio da defesa dessas pessoas que estavam sendo detidas injustamente e o de prestar também assessoria às famílias, né, aos familiares dessas pessoas que estavam buscando seus parentes detidos ou que estavam desaparecidos. A situação similar um pouco com o que aconteceu aqui na ditadura no Brasil. Então, elas eram responsáveis por isso e também por fazer essas denúncias aos organismos internacionais, né? Aos organismos de direitos humanos internacionais. Então, esse era o trabalho das organizações de direitos humanos dentro do Peru nessa época, né? Então, ele enfrentou muitas limitações e perigos, porque as pessoas eram perseguidas
por defender esses direitos. Sofreram detenções, atentados, né? Eles eram tidos como os rebeldes, como os traidores da pátria que estavam sendo infiltrados lá por forças policiais. Nossa, é bem punk isso, porque eles eram tidos igual em... Como é um exemplo aqui de olhar? Em Star Wars, né? Tem os rebeldes. Os rebeldes, eles eram tidos como isso mesmo. As polícias iam atrás, as forças armadas iam atrás deles porque eles estavam defendendo esses direitos humanos, né? Eles tidos como terroristas. Existem 61 organismos de direitos humanos que estão dispersos por todo o país, né? E eles desempenham até hoje o papel é similar, não com as mesmas missões, porque hoje as situações são diferentes, né? Mas desempenham o seu papel, né, contra a violência política. E é isso, eles continuam nessa mesma busca. Um caso que eu peguei para utilizar de exemplo aqui foi o caso de 2009. Estou apresentando trabalho. Só um minutinho, desculpa aí. Foi um caso que aconteceu em 2009, né? Com o ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que ele foi condenado em Lima por violações de direitos humanos. E foi a primeira vez que um presidente latino-americano, que foi eleito democraticamente, foi condenado por esse tipo de abuso em seu próprio país, né? Ele foi julgado por um painel de 3 juízes que condenou ele por ter mandado forças armadas matarem 25 pessoas acusadas de pertencer à guerrilha Sendero Luminoso durante o seu governo, né? As acusações que ele foi julgado foi autor intelectual da matança no distrito de Barrios Altos, em Lima, em 1991, que ocorreu a morte de 15 pessoas, a matança na Universidade de Kuntanta, sei lá como é que fala esse nome, em 1992, e pelo sequestro dos jornalistas Gustavo Gorriti, que era correspondente na época do jornal espanhol El País, e do empresário Samuel Dier, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele pegou uma pena de 25 anos. E é isso, o que eu achei de interessante relacionado aos direitos humanos do Peru. Ficou ótimo, Giovana. Você mencionou aí uns casos, tem 2 casos específicos que toda vez que vocês forem participar de algum evento, de algum estudo ou de alguma pesquisa envolvendo o Peru, são 2 casos, além desses que você mencionou, você até mencionou um aí, que é o caso da Cantuta. É um caso que todo internacionalista falado. Se vocês forem num evento de direito internacional, de relações internacionais, e tiver algum estudo sobre direitos humanos e Peru, o caso La Cantuta, com certeza ele vai ser falado, e o caso da professora Loyasa Tamayo também vai ser falado. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês quando a gente estudou o direito à vida, quando a gente fez aquele estudo do direito à vida, que o direito à vida fica no centro, e aí nós temos nós estudamos as definições do direito à vida, o desdobramento, né? O que o direito à vida abrange nesse cenário de direitos humanos. E quando a gente fala de Peru e direitos humanos, além de tudo isso que você falou, e você mencionou o caso La Cantuta, os 2 principais casos que são remetidos ao Peru é o caso La Cantuta. La Cantuta é uma universidade no Peru, o nome é La Cantuta, por isso que ele tem esse nome. E o que aconteceu? Um professor e 9 alunos desapareceram. Um grupo de pessoas desapareceram e nunca mais apareceram. Isso que aconteceu. E foi em razão de um regime ali, do governo da época, por perseguição. E foi um caso que ficou reconhecido, porque aconteceu dentro da universidade. Entraram dentro da universidade. Por isso que tem esse nome, La Cantuta, porque La Cantuta é o nome da universidade. E aí tudo foi relacionado ao governo na época, né? E houve essa responsabilização por essas mortes. Desaparecimento / morte, né? A gente chama de desaparecimento forçado. E um outro caso também que remete muito ao Peru, que é um caso muito
falado, muito discutido, pesquisado, é o caso da professora Loiasa Tamayo. O nome dela completo é Maria Helena Loiasa Tamayo. Quando vocês forem pesquisar, é o caso Tamayo versus Peru, ou o caso Loiasa Tamayo versus Peru, mas o nome dela é Maria Helena. Talvez você pode confundir aí na hora da pesquisa. Se vocês olharem o Maria Helena antes, é isso mesmo, porque quase não aparece o nome completo dela. E foi um caso que é uma professora também. Uma professora, ela foi presa sem saber por quê. Ela na verdade, não existia. Ela não era muito favorável ao regime, né, ao sistema de governo da época. E ela, nas aulas, ela falava, e houve uma perseguição. Foi em razão disso. Só que houve uma prisão sem processo. Não teve um processo feito que determinou a prisão dela, não, ela simplesmente foi detida e ela foi colocada em vários locais, ela ficou presa em vários locais, e ela sofreu várias situações de tortura, de abuso psicológico, abuso sexual, abuso, todos os tipos que vocês podem imaginar. E depois de muitos anos detida, sem ter a oportunidade de defesa, não tinha defesa, na verdade não tinha processo. Simplesmente aconteceu a detenção. Então, não tinha nem como fazer uma defesa. Isso me lembra muito um livro do Franz Kafka. Não sei se vocês conhecem Kafka. Vocês já leram Kafka? Já ouviram falar de Franz? Alguém já ouviu falar de Franz Kafka? Sim. Isso me lembra muito, o caso dela lembra muito um livro, aliás, muitos casos atuais, né? Porque esse caso foi de 1993, na década de 90. Muitos casos hoje lembram um livro do Kafka, que é O Processo. Depois eu até falo um pouquinho desse livro para vocês. E aí soltaram depois de muitos anos, e o Peru ela levou o Peru para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Peru houve as recomendações, né, pela violação de direitos humanos por destruição do projeto de vida que ela tinha. Ela tinha um projeto de vida que foi destruído porque foram muitos anos detida, e aí o Peru não cumpriu, e o caso foi para a Corte Interamericana, e o Peru foi condenado na Corte Interamericana por violação da vida, mas por destruição dos projetos de vida dessa professora. Porque foram muitos anos e não tinha mais condição dela retomar aquilo que ela havia iniciado. Então é isso, só complementando. Ficou muito bom, Giovana, parabéns, tá? Pela apresentação, pelas informações que você trouxe, pela caracterização, obrigada por se caracterizar. E só fazendo uma menção, eu fiz aqui menção a uma obra, para quem gosta de ler, de sentar aí, debruçar em cima dos livros, tem um livro muito interessante do Franz Kafka. O Kafka tem um estilo muito particular de escrever, é aquele tipo de obra que você tem aquela você não sabe se aquilo é um sonho ou se é realidade. Toda vez que você lê uma obra de Kafka, você mistura a realidade, você não sabe se aquilo está acontecendo de verdade, se aquilo porque tem muita, a loucura, ela é muito, enfim, vocês vão gostar muito. E tem um livro dele que se chama O Processo. Ele tem vários livros, tá? Mas esse especificamente é de um cidadão que simplesmente acorda e entra pessoas na casa dele e fala: você está preso, você está detido. O livro começa assim: você está detido. Por quê? Ele não consegue, em nenhum momento do livro, entender por que ele está sendo detido, mas na verdade ele não está detido. Falam que ele está detido, que ele está sendo acusado de alguma coisa, é ele que tem que ir atrás de quem está acusando. De repente ele entra num lugar cheio de gente fazendo as acusações contra ele, e ele fica ali tentando: gente, mas do que eu estou sendo acusado? Do que eu estou sendo acusado? Parece que eu estou contando para vocês, parece um pesadelo, parece que a pessoa está tendo um pesadelo aqui, né? Mas na verdade é essa sensação que o livro passa. A gente não sabe se é verdade ou se ele está tendo um pesadelo. Então ele está chama o processo. Ele está sendo processado, está sendo detido, vai receber uma pena e não sabe por quê. Então não tem como ele se defender. E ele não consegue encontrar o processo. Por isso que o livro chama o processo. Não existe o processo. Então, a gente fica pensando quantas pessoas, às vezes, são
sentenciadas a alguma coisa sem processo, sem saber o que está acontecendo. No direito, existe um princípio que se chama devido processo legal. Ninguém pode ser privado de seus bens ou de sua liberdade sem a existência de um processo. Se não tiver um processo, não pode acontecer nada com a pessoa. E a partir do momento que isso acontece sem um processo, isso é uma violação de direitos humanos. E esses casos especificamente aconteceram dessa forma. Então, é só mesmo uma indicação de uma obra que vocês vão gostar muito, tá? Se vocês quiserem se debruçar. É livro até de, quando vocês vão à livraria, até de mão, de bolso que a gente fala, porque tem ele até no formato pequenininho, bem baratinho. Acho que tem até em PDF no Google. Depois dá uma olhada, Franz Kafka, o processo, vocês vão gostar muito desse livro. Não vou dar spoiler do final aqui, mas é muito bom. Quem que é o próximo? Eu posso ser? Vou ligar a câmera. Claro. Oi, Aí, Thiago, liguei. tudo bem? Bem, eu fiquei com os Estados Unidos, eu coloquei uma camiseta dos Estados Unidos. E eu fiz uma cola, então vou colocar ela aqui, porque eu vou falar muito sobre datas, então. Vamos lá, primeiramente eu vou fazer uma timeline de tudo, principalmente começando em 1776, que foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que dizia que todos os homens são criados iguais e são dotados por seu criador com certos direitos intransmissíveis. A próxima data é bastante importante, que faz parte dos direitos humanos, foi em 1791, que foi o The Bill of Rights, que garantiu os direitos civis e políticos para todos os cidadãos, incluindo liberdade de expressão, religião, direito a um julgamento justo. Em 1848, houve a Declaração de Seneca Falls, que foram 100 homens e 100 mulheres que proclamavam direitos civis, sociais e religiosos para as mulheres. Em 1933, no governo de Roosevelt, ele lançou o New Deal, que proibia o trabalho infantil, o Social Security para os americanos, e fora isso também teve muitos empregos que ele lançou. Em 1945, né, houve a criação das Nações Unidas, que os Estados Unidos foram os fundamentais para criar as Nações Unidas, né, que tem o dilema de promover e incentivar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais para todos. Em 1964, teve o The Civil Rights Act of 1964, que proibiu a discriminação no emprego no combate à raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. Isso aí foi do Martin, né, Luther King, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ok, mas assim, na prática, aqui eu coloquei, apesar dos Estados Unidos ter tido a liderança em direitos humanos entre 1945 e 1948, não seguiram a maioria dos principais tratados de direitos humanos. A política dos Estados Unidos nem sempre respeita os direitos humanos. Vou passar a página. E o governo falha em proteger os principais direitos humanos internamente, como os direitos sociais e civis, econômicos e sociais. Um exemplo de social é o padrão de vida, que para muitos estados não é considerado um direito. E assim, os padrões de direitos humanos geralmente não se aplicam nos Estados Unidos, porque, a não ser que eles sejam implementados na legislação local, estadual ou federal. É porque a maior capacidade de proteção está na legislação local, no caso do estado, né? Agora eu vou voltar um pouco e falar que em 1950, que logo após a criação das Nações Unidas, os Estados Unidos eles pararam de participar do sistema internacional dos direitos humanos, recém-formado. Isso por conta da Guerra Fria e também por conta de conflitos raciais. Muitos estados acho que era uma coisa legal. Deixa eu só confirmar. Era uma discriminação legalmente sancionada contra as minorias raciais. Então, assim, os Estados Unidos não queriam ser forçados a deixar essas leis por conta de um tratado internacional. As décadas de 1960 e 1970, pela administração de Carter, o respeito pelos direitos humanos já começou a voltar e teve um papel importante na política externa. 1980 a 1990, os Estados Unidos se tornavam mais ativos na intervenção humanitária e no processamento de crimes contra a humanidade. Agora eu vou falar sobre a situação atual, que os Estados Unidos
ele reteu a ajuda e o financiamento, ele retém a ajuda humanitária e o financiamento de organismos internacionais, eliminando toda a contribuição à Agência das Nações de Assistência aos Refugiados da Palestina e reduzindo as contribuições financeiras ao Fundo de População da ONU. E também vale ressaltar que ele saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2018, e o presidente Trump também teve várias questões da crise migratória nos Estados Unidos, que foi a separação dos filhos com os pais na fronteira do México, e que isso não é direito humano, né? E assim, não é uma lei aplicada nos Estados Unidos. Tipo, acho que foi em maio de 2018 que ele simplesmente falou isso, mas não é uma lei nem nada que tem nos Estados Unidos. E, tipo assim, não foi nada passado no Congresso, então foi um mandato do Trump mesmo. E também, além disso, ele mantém, né, ainda, presos ilegais por meses em péssimas condições. Isso tem muito a ver com o DACA. Enfim, por fim, deixa eu ver aqui mais. Por fim, os Estados Unidos se opõem a algumas formas de cooperação internacional em direitos humanos, como o Tribunal Penal Nacional. Foi isso. Como ele não faz parte do Tribunal Penal Nacional, não consegui encontrar nenhum caso envolvendo os Estados Unidos. E é isso, eu fiquei impressionado com algumas coisas que eu não sabia, mas Tiago, você pegou um país, interessante. quando a gente fala assim, direitos humanos, você consegue estabelecer um histórico, é claro, quando a gente estudou a revolução jurídica dos direitos humanos, lá no histórico, lá atrás, não sei se vocês vão se lembrar que eu mencionei que existem 3 grandes documentos internacionais que se refere à evolução dos direitos humanos. Existe toda uma história, mas existem 3 que são de destaque, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, da Virgínia, de 1776, você bem colocou. Apesar de não ser uma lei de direitos humanos, era algo que as pessoas na época conseguiam enxergar algum nível de proteção para as pessoas dentro da declaração. Até porque só por ser uma declaração de independência, já traz uma ideia de independência das pessoas, de uma certa forma, já traz essa ideia. E é um país que, historicamente, tem o hábito de começar a fazer parte de sistemas e sair. Então, é muito difícil você encontrar, tirando alguns organismos internacionais econômicos, porque aí sim os Estados Unidos fazem parte, mas esses específicos de direitos humanos é muito difícil você encontrar algum que os Estados Unidos faça parte. E até quando, aí eu cito como exemplo, participou, faz parte da ONU, é um dos maiores financiadores da Organização das Nações Unidas, mas não faz parte do Conselho, do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Faz parte da ONU, mas não faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é ligado à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, se houver uma violação de direitos humanos dentro dos Estados Unidos, por exemplo, não se tem um Tribunal Internacional de Direitos Humanos que ele esteja ligado, que essa vítima ou essas vítimas possam processar os Estados Unidos por violação desses direitos humanos, porque existe uma ideia de que os Estados Unidos pensando assim, nós resolvemos nossos problemas de direitos humanos internamente, nós não aceitamos que nenhum tribunal internacional de direitos humanos coloque alguma decisão aqui dentro, porque a nossa soberania, ela é maior que qualquer decisão internacional. Então, é a visão do país, de uma forma geral. É um país... Importa a legislação nacional, né? E não o tratado nacional. Exatamente. É um país que tem um sistema federalista diferente. Observem que é federalismo, do mesmo jeito, ele é federalismo. É federalismo, assim como o Brasil é federalismo, os Estados Unidos também é um sistema federalista. E aí vocês pensam assim, gente, mas como que Brasil pode ser federalismo e Estados Unidos também pode ser federalismo? Porque existem vários tipos de federalismo. O Brasil tem um federalismo que nós chamamos de federalismo centrípeto, que é aquele que o poder central é a União, e
o poder emana da União para os estados. É esse movimento que a gente faz assim, sai do centro, a União tem mais poder e irradia poderes para os estados, que têm uma certa obediência à União, às normas. Existe toda uma característica, ou seja, o estado ele não pode ser contrário àquilo que está previsto no governo federal, por exemplo. E os municípios da mesma forma. Então, existe um movimento aqui central para fora. O federalismo norte-americano é chamado federalismo centrífugo. O brasileiro é centrípeto. O norte-americano é centrífugo. O movimento é o inverso. O movimento é a força dos estados, e os estados que jogam a força para o governo, para a União, para o governo federal. Isso vocês podem ver até no sistema eleitoral dos Estados Unidos, e vocês podem ver também na própria autonomia dos estados. Por exemplo, jamais aconteceria no Brasil um estado ter uma lei que a União não compartilhe. Por exemplo, a questão da pena de morte. Vocês podem perceber que lá existem estados que ainda têm a pena de morte, outros não, e a União tem um outro posicionamento. Não sei se vocês já perceberam também que, às vezes, lá, governadores, se o presidente da República liga e o governador não concorda, ele fala, não concordo, no meu estado não vai acontecer isso. Presidente, se você não está concordando, se você quer, você não vai entrar no meu estado assim. Então, olha a diferença para vocês verem, né? A força dos estados, como que muda. Isso não acontece nunca aqui no Brasil. Se tiver uma ordem do governo federal, o estado vai cumprir. É totalmente diferente. Lá, se o governador não concorda com o presidente, judicialize, vai para a Suprema Corte. É a Suprema Corte que tem que decidir. Então, os Estados Unidos já fez parte do Tribunal Penal Internacional, não faz mais parte do Tribunal Penal Internacional, depois do ataque às Torres Gêmeas, no ano de 2011, tanto os Estados Unidos como o Iraque imediatamente já saíram do sistema, porque sabiam o que eles pretendiam, o que ia acontecer, e o que o Tribunal Penal Internacional faz nessas situações de países que fazem parte. Então, a única coisa que a gente vê os Estados Unidos aí sendo condenado, às vezes, por algumas questões de direitos humanos, foi aqueles casos que eu mencionei para vocês da Corte Internacional de Justiça. Mas a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, que é um tribunal ligado à ONU, não é um tribunal muito, digamos, para o povo. Ele não é muito popular. É um tribunal muito específico, que não é especificamente de direitos humanos, mas ele é um tribunal muito característico de que só países processam países. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, de um cidadão norte-americano ou qualquer outra pessoa que tenha um direito humano violado dentro dos Estados Unidos, processar os Estados Unidos na CIJ, porque lá, tipicamente, a gente sabe que a característica teve um problema de direito internacional, o México processa os Estados Unidos, ou então o Reino Unido processa os Estados Unidos, é país contra país. E aí fica uma situação mais complicada. Não tem mesmo. O Tiago deve ter penado aí para tentar achar alguma coisa de direito que os Estados Unidos faça parte de direitos humanos, não vai encontrar. Mas é exatamente essa melhor informação que a gente tem em termos de direitos humanos. As normas nacionais, elas preponderam. Existe uma visão de soberania completamente diferente. A soberania nossa aqui é muito maior do que qualquer tribunal de direitos humanos, e qualquer violação de direitos humanos o próprio país resolve. Os estados resolvem cada um do seu jeito. E ficaria até complicado os Estados Unidos aí dentro do sistema dos direitos humanos, não sei como que faria, porque cada estado tem uma postura também. Acho que se a gente fosse fazer se fizesse parte, nós teríamos que fazer um estudo sobre cada estado e os direitos humanos de cada estado, porque cada estado também tem um comportamento em termos de visão de direitos humanos. Parece mini países, né? Quando a gente faz esse estudo, parece que nós estamos, em relação aos Estados Unidos, parece que nós estamos analisando, na verdade, não estados, parece que são mini países que têm comportamentos completamente distintos, mas que formam um grande país. Bom, obrigado, Tiago, ficou ótimo, a sua apresentação foi bem enriquecedora, muitas informações, e obrigado, tá? Obrigado, Luana? Nossa, bem na minha hora deu uma travadinha aqui. Espero que esteja tudo certo. Então, finge que tá frio, finge que eu tô no Chile. Mas eu tô um pouco de frio. Eu queria sentir ele, e isso aí. Uhum.
Então, primeiramente, eu queria falar que eu tenho um caso aqui mais recente, que foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas eu queria também fazer como o Tiago e voltar um pouquinho na história. E a ratificação da adesão chilena à Corte Interamericana de Direitos Humanos ocorreu em 11 de março de 1990. E aí eu já pego o gancho para o que eu realmente quero falar hoje, e foi a ditadura do Chile, que ocorreu, que terminou em 1990, o mesmo ano da adesão, e começou em 1970. E o que mais me chama a atenção é que na ditadura do Chile, que foi feita pelo Pinochet, foi uma ditadura muito violenta em questão de comparar a proporção com o Brasil, por exemplo, ela foi muito mais violenta. E um dia eu vi um filme que chama Colônia Dignidade. E esse filme mostra uma colônia no Chile que aconteceu durante a ditadura e que, se você assistir o filme, você consegue identificar diversas violações de direitos humanos lá. E é um filme baseado em fatos reais, isso realmente aconteceu. Ainda tem um museu onde é hoje. E, e lá, o que aconteceu? Tem esse Pius, que eu não sei se é assim que se pronuncia, ele comandava e cometeu diversos crimes, como tortura e abuso infantil, assassinato, muitas coisas horríveis. É até um filme bem pesado. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e achei uma matéria da BBC que fala um pouco sobre esse Pius. Ele morreu em 2010 por problemas no coração, mas ele fugiu, enfim, teve um monte de problema em relação a ele, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, hoje, eles estão lá e abriram uma comissão da verdade para investigar o que realmente aconteceu lá. Isso eu achei muito interessante, é um filme muito bom, acho que todo mundo da sala deveria ver, para ter noção mesmo de como foi cruel essa ditadura. Todas as ditaduras são cruéis, mas essa especificamente, o que aconteceu nessa colônia. E aí vem o caso que eu realmente busquei sobre, que é o caso Atala Rifo e Crianças versus Chile, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Atala Rifo e Crianças versus o Chile, mais conhecido como o caso Karen Atala, foi apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 24 de novembro de 2004. A Karen Atala é juíza e era casada com Ricardo James Lopes desde 29 de março de 1993. E eles possuem 3 filhas, nascidas em 94, 98 e 99, respectivamente. E aí, em março, a senhora Atala e o senhor Lopes se separaram e decidiram mutuamente, de forma pacífica, que a responsabilidade de cuidar das meninas seria da mãe, da Karen. E aí, em novembro de 2002, a senhora Emma Ramon foi morar na mesma casa que a senhora Atala e suas 3 filhas, junto com o filho mais velho, que era de outro casamento, e como companheira sentimental da senhora Atala. E aí, no ano seguinte, no dia 14 de janeiro, o pai das meninas interpôs uma demanda de guarda e tutela perante o juizado de menores de Vila Rica, argumentando que a guarda da mãe colocava em risco o desenvolvimento físico e emocional das crianças, uma vez que essa não estava capacitada a cuidar das crianças por causa da sua nova opção sexual. E isso influenciaria negativamente o desenvolvimento das crianças que a mãe estava tentando zelar. O senhor Lopes também apontou que, ao atribuir normalidade a casais do mesmo sexo no plano jurídico, acarretava-se uma desnaturalização do sentido do casal humano, homem e mulher, alterando assim o sentido natural de família, pois afetava seus valores fundamentais como o núcleo central da sociedade. Não obstante, o pai também argumentou
que argumentou que viver como um casal lésbico traria riscos biológicos para a criança, no sentido de estarem mais expostas a doenças como AIDS e herpes. E aí, essa briga foi até na corte, né, superior lá do Chile, e aí o pai conseguiu a guarda das crianças por um certo momento, até que a última instância foi realmente ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí que foi quando realmente a mãe conseguiu ter de volta a guarda das crianças, e ela acusou de violação da vida privada por causa dos processos de investigação, inclusive até nos locais de trabalho da mãe, e determinou indenização por danos materiais, danos morais, assistência médica e psicológica das vítimas de discriminação. E aí, por fim, inspirados na Convenção de Belém do Pará, que consignou responsabilidade internacional do Estado, obrigando a elaborar políticas públicas que capacitem autoridades públicas, inclusive judiciais, para, a um só tempo, manter um ambiente de tolerância e respeito às minorias sexuais invisibilizadas e promover mudanças estruturais que ajudem a desarticular estereótipos, preconceitos, práticas discriminatórias contra a população LGBT e aí tem QIA+, hoje em dia. Mas isso achei bastante interessante, foi inclusive o primeiro caso que eu achei, já quis tratar dele, porque hoje em dia também o Chile vive um momento de querer abandonar essas heranças do passado e esses estigmas que tem, fazendo plebiscito para a nova Constituição, que era da época de Pinochet. Então, achei muito interessante todo o momento que o Chile vive hoje, e juntamente com algo tão retrógrado que foi esse caso, no sentido da mãe ter que passar pelo que passou, da família ter que passar pelo que passou, mesmo as crianças falando sempre que tinham vontade de continuar com a mãe, a Corte Internacional dos Direitos Humanos e a Corte Europeia, eles acreditam que a opinião da criança conta nesses casos também. Então, assim, são muitos aspectos que me chamam a atenção e é muito atual, de qualquer forma, né? Muito. O caso Atala, a Atala Rifo é um caso que é discutido na graduação, é um caso que é discutido em pós-graduação, é um caso que é discutido nas aulas de doutorado. Ele é envolvendo o Chile. É muito interessante esse caso. Até me perguntam sempre, professora, quando que a criança pode ser ouvida? Não só nessas ações. Por exemplo, hoje à tarde eu estava fazendo um atendimento de um caso de uma criança. A história é mais ou menos assim. Primeiro, Luana, parabéns pela sua apresentação. Você trouxe um dos casos mais famosos mesmo em termos de pesquisa e de relevância, que é o caso Atala Rifo, que é discutido em todos os níveis. Tá? Eu participei de um evento do doutorado, de pessoas de vários locais que estavam falando do caso Atala Rifo. E até pergunto quando que uma criança pode ser ouvida em alguma determinada situação. Hoje mesmo eu estava fazendo um atendimento de um caso, eu atuo muito na área de família e internacional, os dois. Ou família internacional, ou só família, ou só internacional. E esse caso não é internacional, é um caso bem local. E o que estava acontecendo? Um casal teve uma filha, a mãe dessa criança morreu quando essa criança tinha 1 ano e 9 meses. E aí teve uma convivência com os avós, e do nada uma tia começou a querer ver a irmã da mãe que morreu. Ela começou a querer ver, hoje ela tem 11 anos de idade. E aí ela entrou, ajuizou uma ação para ela ter direito de visitas a essa sobrinha dela. E aí foi concedido, porque visitas bem esporádicas, bem rápidas, eu acho que 2 vezes no mês, por um período aí de 1 ou 2 horas, num sábado, uma coisa assim.
Gente do céu, se vocês olharem os vídeos dessa menina gritando para não ir, porque no começo ela começou a ir até bem, mas depois foi desenvolvendo, aconteceu alguma coisa que ninguém consegue descobrir o que está acontecendo. Só que a menina, ela tem febre, ela passa mal, ela tá tendo pesadelo, e quando vai chegar para entregar para essa tia, nossa, a menina, ela grita e começaram a gravar, né? O pai começou a gravar para ver o que estava acontecendo. O conselho tutelar viu, fez uma análise na criança, falou que realmente ela tem pavor de ir para a casa dessa tia, ela só fala palavras que não são muito boas quando... Enfim, tem todo um relatório, tá fazendo tratamento psicológico, tem alguma coisa acontecendo. E a psicóloga está tentando lá ver. E aí a família quer pedir essa suspensão dessa visita até que se descubra o que está acontecendo. E sempre a primeira pergunta que me fazem é: com quantos anos pode se ouvir uma criança dentro de uma juíza ou um juiz pode ouvir? Geralmente é com 12, porque por lei é assim, até de 0 a 12 é considerado criança, de 12 a 18 adolescente. Então, a partir de 12 anos a criança é ouvida. Mas é uma circunstância que uma menina que tem 11 anos, ela completa 12 em junho. Então, pede-se uma liminar aqui nessa situação, para suspender, juntando todos os vídeos, o laudo da psicóloga, o laudo do conselho tutelar, que tem alguma coisa errada, suspende essa visita, porque não sabe nem o que pode acontecer. E aí, acredito que pela demora do processo, ela faz aniversário em junho, aí vocês pensam assim, gente, mas junho até hoje isso não resolveu? Com certeza não, considerando o tempo do judiciário. Para isso que existem as liminares. Mas acredito que quando tiver todo um estudo multidisciplinar, com assistente social acompanhando, porque tem que acompanhar, tem que ver o que está acontecendo. Não dá para levar em consideração só as falas dos pais, dos tios, porque não sabe, tem que ver o que está acontecendo com essa criança. Ela já vai ter idade para ser ouvida. Mas eu acredito que eu já vi algumas situações de quase 12 anos em situações parecidas, alguns juízes falaram, não, vamos abrir exceção aqui e ouvir. E no sistema interamericano, não tem. Então, se houver necessidade de ouvir, por exemplo, uma criança de 8, no internacional é um pouquinho diferente. 9, 10, ouve-se para tentar extrair alguma coisa ali, porque a criança acaba falando, claro que tem um acompanhamento de assistente social, de psicólogos, uma equipe que é especializada na infância e juventude, né, com as crianças para acompanharem tudo isso. Mas é uma situação muito complicada. Você falou aí do caso Atala, só para a gente poder fechar, tá? A gente já vai lá para a live para acompanhar, logo já começa, daqui uns 5 minutinhos, a gente tem um tempinho aqui ainda. Tem um caso muito recente, depois vocês deem uma olhada, que é o caso da professora, eu só falo que professor é um ser que sofre. É o caso de uma professora também, aquela hora eu falei do caso da professora Amaio, mas tem o caso da professora Sandra Paves. Vou até colocar o nome dela para vocês. Um caso recentíssimo contra o Chile na comissão interamericana, que a comissão deu a recomendação no final do ano passado e no começo desse ano encaminhou para a corte. É um caso que não teve o desfecho, só tem as recomendações da comissão, mas o Chile não cumpriu, e é um caso que já está atualmente na corte, aguardando, em andamento para ser julgado. Alguns casos mais recentes de violação de direitos humanos que a gente tem. Depois vocês dão uma olhada. Vou colocar aqui o nome do caso, porque é um dos casos mais recentes que a gente está vendo aí, que é o caso da professora Sandra contra o Chile. Muito parecido com o problema que a Luana trouxe, porque olha o caso, a professora Sandra é professora de uma universidade pública no Chile. E a professora Sandra, ela foi proibida de lecionar disciplinas de religião dentro da universidade, pela orientação sexual dela. Em razão da sua orientação sexual, a universidade falou, religião você não vai ensinar. E o que a universidade fez? A universidade retirou a professora, só determinou, tem que ter pública, né? Tem que ter todo um processo para ter o desligamento do professor, retirou a professora de dentro da universidade,
aqui você não ensina religião em razão da sua orientação sexual. E aí ela tentou em todos os tribunais do Chile reverter, não conseguiu, processou o Chile na Comissão Interamericana e ganhou. No final do ano passado, saiu a recomendação, porque a comissão recomenda. Aí o que acontece? Quando a comissão recomenda, o Chile recebe lá a recomendação. Ele falou, não vou cumprir. Aí o que aconteceu? A comissão levou o caso para a Corte Interamericana. Atualmente é um caso que está contra o Chile na Corte Interamericana, mas o Chile já recebeu a decisão da Comissão Interamericana que ele é obrigado a reintegrar a professora na condição de professora. Ela tem que estar no cargo dela, porque ela foi aprovada por concurso público, não poderia ter sido desligada daquela forma. Que ela tem o direito de ensinar qualquer disciplina que ela tenha conhecimento e que seja a formação dela, e que o Chile tinha praticado, para variar, né, o termo que eles colocam lá em relação ao Chile e alguns países, as piores formas de discriminação, juntamente com racismo, juntamente com as discriminações, no contexto de discriminação que ele poderia praticar, que até afetou o direito à educação dentro da universidade, que foi uma perda muito grande, em razão do conhecimento que a professora tem. E aí o Chile falou, não vou reintegrar a professora. Aí o caso hoje está na Corte Interamericana, aguardando julgamento. Então, esse é um dos casos mais recentes que a gente tem, muito semelhante com a situação do Atala Rifo. O Chile tem um histórico muito grande em relação a essas situações, mas o caso Atala, extremamente falado, estudado, e atualmente o mais recente, que nem tem a decisão final ainda, que é esse caso aqui, que está aguardando o trâmite dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Engraçado que a gente vê uns casos que a gente pensa assim, nossa, mas isso está num tribunal de direitos humanos. Às vezes a gente vê situações acontecerem perto da gente que gente, mas isso poderia estar também. Por que só acontece no Chile? Por que só, por exemplo, discriminação contra indígenas, o racismo, são questões que também, da mesma forma, né? Qualquer tipo de discriminação, ou problema de liberdade de expressão, violação em relação ao meio ambiente, a gente fala tanto desses casos em outros países e a gente não vê isso acontecer no Brasil. E a gente pensa, onde é que está a falha? A falha é que ninguém leva. Esse é o problema. Eu não sei se eu mencionei para vocês, quando os advogados da Comissão Interamericana estiverem em Brasília, e eu estou lá esperando fazer a pergunta e fiz uma pergunta. Por que casos assim, a minha pergunta na época era uma questão bem ambiental. Por que problemas ambientais urbanos não vão para a Comissão Interamericana? Por que só a Corte Europeia tem aquele tanto de decisão? E os advogados da comissão responderam assim, porque ninguém manda, porque nós lá da comissão do tribunal, nós não vamos atrás do problema. A gente espera a vítima procurar o órgão para fazer as denúncias para a gente poder começar o processo. Então, precisa de uma mobilização maior para levar mais casos de violação e, às vezes, de alguma forma, impactar. Muitos casos que foram julgados, muitas mudanças que aconteceram em muitos países vieram da repercussão que esses casos têm no país. Não é bom para o país ser processado num tribunal de direitos humanos. Isso causa uma mobilização muito grande. Claro, aí a gente pensa, mas já foi processado, faz de novo? Faz! Isso é histórico. Problemas de direitos humanos nós teremos historicamente, já tivemos historicamente e sempre teremos. Mas algumas coisas vão melhorando quando a gente vê que algumas decisões vão saindo, alguns comportamentos vão mudando. Eu acredito que alguns casos precisam, sim. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecerem, vai muito para a mídia, as redes sociais explodem com esses problemas, muitas pessoas ficam indignadas, comentam ali num determinado post, ou tweetam alguma coisa, mas não sai desse campo. E aí a gente perde uma coisa, então é bem complicado. O caso da Mari Ferrer, ele seria um caso que seria interessante levar, né? Olha, se não tiver uma responsabilização naquele caso, por ser muito recente, ainda não. Mas se não tiver, assim, uma responsabilização para o advogado, para os advogados, para todo mundo que estava ali naquele ambiente, e realmente uma responsabilização de acordo com o que aconteceu, eu acredito que é um caso que daria sim, para se levar por... Nossa, o caso dela dá sim.
E como levar? Hoje, muita gente me pergunta, professora, como é que eu levo um caso para a Comissão Interamericana? Até pelo site, até por e-mail. É só fazer uma petição, tem advogados que fazem. Eu encaminhei já uns 10 problemas já. Tá lá na comissão aguardando análise. Mas um é a demora judicial daqui no Brasil. Eu encaminhei o caso Mariana lá para o TTI. Estou só aguardando vir. Não é nada burocrático, você não precisa, a princípio, de um advogado, basta você. Claro que se você tiver um advogado é bem melhor, porque você tem um representante legal, tem algumas características. Depois, eu já abri para vocês alguma petição aqui? Acho que eu nunca abri, não, né? Mostrei para vocês uma petição para a Comissão Interamericana. Na próxima aula, antes das apresentações, eu vou abrir aqui uma petição para vocês verem como que é mais ou menos uma petição. Que se encaminha para um tribunal internacional, não é nada muito burocrático para se fazer, dentro é muito mais, e você narra o que aconteceu, só que, por que é bom ou uma ONG ou um advogado? Porque você tem que mostrar que não teve resposta, que o sistema interno não funcionou. E geralmente a gente faz isso, eu vou mostrar na petição na próxima aula, a gente faz isso cronologicamente. Aconteceu isso tal data, foi feito isso, e até hoje não se resolveu, ou então resolveu da seguinte forma, e não é efetivo. Então, você tem que apresentar para a comissão os requisitos de uma ação internacional, que houve uma omissão do país, a responsabilização não aconteceu, ou não aconteceu como deveria acontecer. Não é só contar, você tem que contar a violação e encaixar nos requisitos que a Convenção Americana de Direitos Humanos prevê. Lá no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos tem os requisitos de uma ação. Então, o caso da Mari Ferreira, é um caso que dá, sim, por exemplo, o caso da Boate Kiss está lá no sistema interamericano. Há vários casos que estão lá, porque isso não cai muito na mídia. Vocês podem seguir as redes sociais da Comissão Interamericana, da Corte, o Twitter, o Facebook, eles usam muito o Facebook também, para publicar os casos que estão lá em andamento. E esse especificamente é um caso mais recente também, do Chile, mas dá sim, viu, Giovana? Cadê a Giovana? Tá. Seria interessante se, por exemplo, o PMB, né, que é o Partido das Mulheres Brasileiras, levasse isso, porque é uma luta, é uma causa delas, né? Tipo assim, não delas, acho que de todas as mulheres, de todo cidadão brasileiro que tem senso. Mas, assim, seria muito interessante, porque é uma luta, né? Muito, muito presente para o Partido da Mulher. Qualquer pessoa pode ser representante legal. Quem faz mais são ONGs. São ONGs e advogados. Eu acho que eu nunca vi nenhum partido fazer. São mais ONGs, movimenta alguma coisa. O CEGIL. O CEGIL é o que mais leva. É a ONG que mais leva. Foi a ONG que levou o caso Maria da Penha. Foi o CEGIL. Então, o CEGIL, até colocar a sigla aqui para vocês, foi o CEGIL e o Cladem, se eu não me engano. Mas o CEGIL tem uma atuação muito grande, depois vocês pesquisem, o CEGIL é a principal ONG do sistema, que fica ele tem escritórios em todos os países que levam esses casos para a Comissão Interamericana, mas qualquer advogado também que atua na área internacional sabe levar. E você pode mandar por e-mail, existem 3 formas. Ou você cadastra o caso dentro do sistema, dentro do site da Comissão Interamericana, tem como você cadastrar o caso, ou você encaminha para o e-mail da comissão e anexa os documentos em PDF, ou se for um caso de muitos documentos, eu encaminhei um caso uma vez que eram 3 pilhas de documentos quase da minha altura. Então, não teria como digitalizar aquilo tudo. Aí eu tive que encaminhar a petição por e-mail e aí informei que os documentos estavam indo por correio. E aí a pessoa que queria processar organizou, enviou para Washington, a comissão fica em Washington, aquela filha que se dispôs a pagar, falou, vou pagar porque tem que levar esse problema. E pagou e despachou esses documentos para Washington. Então, tem como, não é inacessível, eu acho que precisa mobilizar mais aí para essas coisas chegarem no cenário internacional. É isso. Gente, alguma dúvida? Ok? Ok. Parabéns, viu, para as apresentações de hoje. Foi muito bom, gostei muito.
São discussões muito importantes, muito relevantes. E vamos lá para acompanhar a professora Mariana Maranhão na live dela, com as meninas, com um assunto muito interessante, com pessoas que têm uma história maravilhosa. E quero ver todo mundo lá no canal do YouTube agora. Vamos lá prestigiar a professora Mariana, tá? Com as convidadas. Ok? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera.